Fala, amigo ligado no TSP. Estamos aqui com o Renan Castro, lateral do Água Santa. Valeu, Renan. Obrigado por participar. Valeu, obrigado a você. Fala para mim, cara. Vocês estão aí em preparação pro começo da Série D, depois do fim do Paulistão. Como está sendo aí esse momento que é muito importante, né, para acertar alguns detalhes? O elenco deu uma mudada, chegou o treinador novo. Sim, a gente se representou aqui na semana passada. Realmente, como você falou, tem muito jogador novo, a comissão é nova. Ficaram poucos jogadores aqui que estavam no elenco do Paulista. Então, esse tempo que a gente está só treinando, né, fazendo alguns amistosos, é importante para a gente ir se conhecendo e conhecendo aquilo que o professor tem de ideia também para passar para a gente conseguir ter êxito na Série D. Correto. Como foi a reação de vocês aí com o grupo da Série D? Vocês têm a Portuguesa aqui de São Paulo, alguns times do Rio. Imagino que você até conheça alguns dos jogadores, por serem aí cariocas também, ali do Rio. Como foi a reação com esse grupo? Vocês acharam um grupo difícil, um grupo que é mais tranquilo pela proximidade? Acredito que é um grupo difícil, cara. A Portuguesa manteve um pouco da base, né, que vinha fazendo no Campeonato Paulista. Os times do Rio também se reforçaram bastante. No caso, Boa Vista, Nova Iguaçu já vem com uma base boa. Então, eu tenho certeza que vai ser uma competição muito difícil. É um estilo de jogo totalmente diferente da Série D. Os campos também, a forma de jogar, e cabe a nós atletas entender o mais rápido possível a competição que nós estamos jogando para a gente diminuir cada vez mais as chances de erros. Entendi. Você vai jogar agora a Série D e você teve aí uma campanha de destaque pelo Amazonas na Série C, né, uns anos atrás. Você pode falar que foi o seu melhor momento na carreira até agora? Cara, Dá acredito para que fazer a sim. afirmação? Acredito que individualmente foi um ano muito bom para mim. Quando se trata da parte individual, normalmente está muito ligado com aquilo que o clube ele consegue alcançar, né? Eu digo que esse campeonato paulista, eu digo em números, né? Individualmente também, foram jogos que os meus números foram bons, só que infelizmente a campanha em si ela não foi tão legal. Se tratando do Amazonas, como você citou, conseguiu conciliar a boa performance, os números e o título da Série C, né? Que ali naquele momento foi onde eu acredito que foi o meu melhor momento, taticamente, tecnicamente. Taticamente nem digo isso, né? Porque taticamente a gente vai evoluindo a cada dia e conforme o treinador, a forma de jogar, a gente vai se adaptando. Mas eu digo mentalmente, fisicamente, assim, eu estava muito bem. Então, aquele sentimento de que não tinha como ser diferente, entendeu? Não só eu, mas todo o grupo estava vivendo um momento muito bom. O individual, ele impulsiona o coletivo e vice-versa, né? E fala para mim, nesse elenco do Amazonas, você jogou depois na Série B também com alguns nomes conhecidos aí, né, do nosso futebol. Jogou com o Jô, por exemplo. O que você pode falar, cara, desse tipo de jogador, assim, um cara que você vê que já bateu um alto nível, uma seleção brasileira, chegou a ser convocado para a Copa do Mundo. O que esse cara tem de diferente no dia a dia, assim? Você olha, bate o olho e fala, pô, esse cara jogou. Cara, são jogadores extremamente diferentes na questão técnica, tática, na questão de pensar, porque hoje em dia o futebol está cada vez mais dinâmico, né? Então, o mais difícil hoje é você pensar e conseguir executar com perfeição aquilo que você pensa. E se tratando do Jô, é um cara, um ser humano, né? Principalmente fenomenal, um cara que eu tive um carinho, um contato muito bom, assim. Até hoje a gente tem uma relação de amizade muito legal. E dentro de campo é um atleta que ajudou muito a gente, o histórico dele fala por si. Realmente um craque, e se tratando de centroavante ali, é o melhor que eu já tive o prazer de atuar, assim. É legal. O cara chegar onde chegou não é pouca coisa, não. E, cara, nesse time do Água Santa que vocês jogaram o
Paulistão agora, tinha muita gente talentosa também. Eu fiz a cobertura do Água Santa para o nosso portal e não esperava realmente o que aconteceu. Assim, achei que vocês iam brigar mais na parte de cima. Fala para o pessoal de casa, assim, para o torcedor, um ou dois caras aí desse elenco do Água Santa agora que você fala, pô, esse cara, se vocês vissem o que ele faz no treino, vocês iam ficar impressionados, assim, um cara que é muito talentoso e às vezes o pessoal não se liga. Pô, cara, é até difícil assim tu falar de um ou dois jogadores, né? Mas vou citar alguns aqui para você. O Robinho, que para mim é um craque. Eu falava isso para ele. Ele sabe do carinho e do respeito que eu tenho para ele com ele como ser humano e como atleta também. Cara, o Neilton, Ademilson, o próprio Netinho, que teve um destaque individual muito grande. Esses jogadores assim você vê que são jogadores diferentes, né? O Neilton, o Ademilson, nem à toa que passaram por onde passaram, né? O Robinho também, que é um cara que passou por grandes clubes, mas são grandes jogadores, assim, o nosso elenco todo, cara. Foi uma pena muito grande, assim, a gente não conseguiu os nossos objetivos, mas acho que cada um nesse momento tem sua responsabilidade, mas assim, o elenco que foi formado, cara, é um elenco realmente muito bom, que não era para ter acontecido o que aconteceu. Mas futebol não tem como você cravar exatamente aquilo que se acontece. Infelizmente, são coisas que a gente está sujeito a passar. Mas o elenco em si era um elenco muito bom, cara. Jogadores com muita qualidade. Sim, não, com certeza. Todos esses que você falou aí, alguns ainda que não foram citados, muita qualidade mesmo no elenco, assim, mas é isso, a um é muito forte, né? Você vê Sim, agora tem também até o na Davi noite. também, que é um menino novo que está aqui com a gente ainda, que é uma prata da casa aqui do clube. É claro que é novo, tem muito a evoluir, a crescer, mas é um menino diferente também. É um menino que, com a cabeça no lugar, ele consegue desenvolver, ele consegue performar bem. Eu tenho certeza que, com o decorrer da maturidade que ele vem ganhando ao longo dos anos, ele vai conseguir chegar num nível muito bom. É um menino diferente. Na hora que você falou, deu uma cortada, você falou do Villain, Do Davi, Davi, isso. É pode um crer. menino novo, mas que tem um potencial muito grande de individual, tem um contra um muito bom. Se ele tiver uma cabeça boa, com certeza ele vai conseguir chegar a um nível muito bom, como eu te falei desses atletas anteriores, e vai dar um retorno muito grande para o clube do Água Santa. Entendi. Voltando um pouco assim pro seu começo de carreira, você é carioca, né? Dá pra perceber. E você veio muito novo aqui, se eu não me engano, jogar no Ituano, né? Na base. Como foi para você esse primeiro contato, assim, mudar para o interior de São Paulo, sair do Rio de Janeiro, onde você sempre morou, assim, como que foi esse começo de carreira para você? Foi uma adaptação muito nova assim para mim, se tratando do Ituano, né? É um clube que eu tenho um carinho muito grande. Eu passei 3 anos da minha carreira lá, mas foi o primeiro clube que eu saí do Rio de Janeiro, meu primeiro clube aqui no estado de São Paulo. Então foi uma experiência muito boa, o pessoal me recebeu super bem. Meu primeiro treinador lá foi o Vinícius Bergantin, que hoje é o treinador da Ferroviária, que além de um grande treinador, é um grande ser humano, é uma grande pessoa, tenho uma admiração muito grande por ele. Tive outros treinadores lá também, meu primeiro treinador no profissional foi o Tarcísio Pugliese, que hoje nem está mais nesse meio, está em outra área do futebol também, mas são pessoas que me ajudaram bastante, o Juninho Paulista também, o Ednei, o pessoal todo lá do Ituano são pessoas muito competentes e que fazem um belo trabalho. Então essa adaptação para mim foi muito tranquila, se tratando do ambiente que tem o clube lá do Ituano. Entendi. E também, ainda jovem, você teve uma passagem curta por Portugal, certo? É, explica aí como que foi, como que aconteceu, por que que não vou dizer que não deu certo, porque não sei, não acompanhei na época, mas assim, o que que fez ser tão curta, como que foi essa passagem aí? Cara, foi uma decisão minha, eu tinha outras opções de permanecer no Brasil, só que na época eu tinha 21 para 22 anos, e como todo jovem que sonha jogar na Europa, né, eu tive esse convite e decidi ir. Não tinha consciência de como era o campeonato em Portugal, principalmente a terceira divisão, mas eu fui de peito aberto, eu fui querendo
primeiro performar para subir de divisão, mas infelizmente as coisas não aconteceram da forma que eu imaginava. Não digo nem que eu fui enganado, né? Mas assim, infelizmente o combinado de muitas coisas que foram faladas antes de eu ir não foram cumpridas, então eu não estava com a cabeça legal, e hoje isso é algo que eu priorizo muito na minha carreira, a parte mental, e a consequência foram, eu joguei pouco, não performei tanto, e a decisão de voltar para o Brasil também foi minha, tive a oportunidade de continuar lá, mas foi uma decisão que eu tive, mas uma experiência única, assim, uma experiência diferente que me fez amadurecer, me fez crescer, me fez evoluir muito como atleta e ser humano também. Entendi. Você falou essa questão da sua priorização pela parte mental. Hoje o Água Santa tem algum tipo de apoio psicológico para vocês? Ou uma coisa que você procura por fora? Ou você diz parte mental no geral, nem, não necessariamente profissional? Cara, no Campeonato Paulista a gente tinha até alguns jogos que tinha esse trabalho, a gente fazia esse trabalho pré-jogo, pós-jogo também, mas eu tenho o meu particular, eu faço esse trabalho já tem mais de 2 anos, então é algo que eu levo comigo para minha carreira e para a vida também, que para mim é de suma importância. É importante demais. E ultimamente alguns grandes nomes assim falando sobre isso também ajuda, né? Acho a chegar mais fácil para molecada assim. Acho que alguns anos atrás era mais difícil, né? De chegar assim nos jovens isso. Sem dúvida, cara. A rede social em si, hoje, ela, da mesma forma que ela tem uma proporção muito grande para coisas boas, ela tem para as coisas ruins também. Então, o equilíbrio que a gente tem que ter nesses momentos, sejam bons ou sejam ruins, eu acho que é o primordial, porque se tratando de futebol, hoje a gente joga quarta, sábado, e aí você ganha o jogo na quarta-feira, você tem uma performance boa, você é o melhor jogador do mundo. E aí se você não ganha sábado, você é o pior. Então não tem como você ser o melhor e o pior em menos de uma semana, entendeu? Então se a gente não tiver essa nossa identidade de saber quem nós somos, se no melhor momento a gente não é o melhor e se no pior a gente também não é a pior pessoa do mundo, se a gente não tiver esse equilíbrio, fica difícil, cara, porque a gente está sujeito a muitas coisas, né, a muitos pensamentos que vêm de fora. Então, é muito importante a gente absorver esse tipo de comentário, crítica, seja ela positiva ou negativa, e entender realmente aquilo que quem nós somos e aonde nós estamos. E então, por isso que eu digo que é muito importante essa parte mental hoje em dia no futebol. Com certeza, filtrar o que importa, né? Sim. Aí nesse mesmo ano que você jogou em Portugal, você teve uma breve passagem no Mirassol também. E o Mirassol em um momento completamente diferente. Hoje, 5, 6 anos depois, o Mirassol tá pegando aí uma Série A. Você acha que lá atrás dava para ver que tinha um caminho nisso, assim, o pessoal tava colocando o dinheiro, a energia no lugar certo e que ia virar, ou ainda tava muito cru, assim, na época que você treinou lá? Cara, não imaginava que fosse tão rápido da forma que foi, mas eu acho que cada atleta que passou por lá sabia que em algum momento eu iria chegar essa ascensão, porque sempre foi um clube muito sério, sempre foi um clube que proporcionava para os atletas uma estrutura muito grande. Isso para mim é algo que conta bastante, até uma forma de você convencer o atleta a trabalhar, você se sentir bem no dia a dia. Então, naquele momento que eu estava, já tinha um novo CT, já era uma estrutura assim fenomenal, perto daquilo que os outros clubes de interiores oferecem. Então, eu tenho certeza que aquilo que eles estão colhendo hoje, essa ascensão, se tratando de Série A, tudo que eles têm vivido, eles plantaram bastante coisa boa lá atrás, eu tenho certeza que por isso eles estão colhendo. Perfeito. Mudando um pouco o assunto agora, você é lateral esquerdo e lateral normalmente pega muita bucha para defender por conta dos pontas adversários, assim. Fala pra gente qual um ponta ou um atacante que caiu ali do seu lado, um meio que caiu do seu lado, nesse Paulistão aí que você falou, puta, esse cara é difícil, esse me deu uma canseira.
Cara, eu não vou nem dizer só para mim, mas para o mundo e para o Brasil, né? O Estevão, Soteldo, são jogadores assim que não só para mim, mas acredito que para todos os laterais tem dificuldade, são jogadores de seleção brasileira. Então, o Campeonato Paulista te proporciona isso também, né? Jogadores de alto nível, jogadores que têm muita qualidade. Então, são jogadores totalmente imprevisíveis, que você nunca sabe o que eles vão fazer, a decisão que eles vão tomar. Então, você estuda ele de uma forma, chega no jogo ele faz outra, mas a gente se prepara da melhor forma possível para realizar o nosso trabalho de uma forma bem profissional e que a gente possa, muitas das vezes, conseguir êxito na marcação, numa tomada de decisão, mas são jogadores extremamente diferentes. Você faz o máximo para atrapalhar, assim, né? Parar não dá. E um jogador que você se inspirou assim na lateral, que você olhava e falava, pô, esse cara aqui eu quero ser que nem ele, tem algum? Cara, eu sou muito fã do Felipe Luiz. É um cara que ele tem a capacidade de entender o jogo assim muito grande, né? Eu acho que ele, se tratando da posição, é um cara que lê muito bem o jogo, o espaço, entende muito bem o momento e o espaço que ele tem que ocupar em cada momento do jogo. Defensivamente também é um atleta muito consistente. Então eu peguei ele durante o fim da carreira, né? Não peguei no alto nível, não acompanhei, mas principalmente depois que ele veio para o Flamengo atuar no Brasil, é um atleta que me chamou muita atenção assim pela inteligência que ele e as decisões que ele toma dentro de campo. Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. Ronaldo ou Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho. Dar um cruzamento para um golaço ou fazer um gol feio? Dar o cruzamento para um golaço. Pizza com ou sem ketchup? Com. Puta que pariu. Caneta ou chapéu? Caneta. Falta ou pênalti? Falta. Ser campeão da Série A2 e devolver o Água Santa ano que vem ou conquistar o acesso agora da D para C? Cara, meu contrato é até o final do ano, então... Putz, essa eu te compliquei, então deixa pra lá. Valeu, viu, Renan? Obrigadão aí pela atenção, pelas palavras. Tamo junto, muita sorte na Série D pra vocês, bom trabalho. Obrigado, cara. Obrigado, sucesso aí. Que Deus abençoe, tudo de bom. Valeu, foi um prazer. Tamo junto, valeu, mano. Valeu, um abraço.